Desde que me entendo por gente, cresci dentro da igreja. Fui criada ouvindo os hinos do inário, aprendendo a respeitar os cultos e temer a palavra de Deus. Minha mãe sempre dizia: Filha, melhor coisa é ser honesta diante de Deus e dos homens. Eu sorria, assentia com a cabeça e me tornava aquela menina quieta, obediente, sempre com o vestido abaixo do joelho e o véu bem arrumado na cabeça. Por fora, eu era a filha que toda mãe da congregação queria ter. Por dentro, bem, isso só eu sabia. Com o tempo, fui me destacando, sempre presente nos cultos, participando da mocidade, ajudando as irmãs mais velhas, lendo a Bíblia nos lares, orando forte nas reuniões de jovens. Diziam que eu era a piedosa, que meu zelo era lindo de se ver, e eu comecei a gostar daquilo. Não da comunhão, mas do reconhecimento. Comecei a me alimentar de olhares de admiração, de elogios sutis, de cochichos que me chamavam de exemplo de servo fiel. E com isso, algo muito perigoso começou a crescer dentro de mim. O orgulho. E o orgulho, irmão, é uma armadilha silenciosa. Ele não grita, ele sussurra. Ele te faz achar que você merece mais que os outros, que você sabe mais, que você é melhor. E foi nessa brecha que o inimigo entrou. Eu fazia parte de um grupo que visitava famílias carentes da congregação. Organizávamos alimentos, arrecadações e, por vezes, ajudávamos também a organizar doações em dinheiro que os irmãos depositavam com tanto amor. Era tudo feito com responsabilidade, com relatórios, com prestação de contas. Eu não cuidava diretamente do dinheiro no início, apenas ajudava. Mas com o tempo, me tornei peça-chave. Sabia quem doava, quanto, para onde ia, como era distribuído. E ali, algo começou a me inquietar. Certa vez, depois de uma visita a uma família com 5 filhos, vi que a quantia doada era maior do que a necessidade imediata deles. Fiz as compras com as irmãs. Entregamos tudo direitinho. Mas sobrou um valor que ficou sem destino claro. Eu guardei numa caixinha, pensando: se aparecer outro caso, já temos algo reservado. Parecia nobre, mas aquela caixa virou um cofre. E o cofre virou um esconderijo. E o esconderijo virou o começo da minha queda. Ninguém desconfiava. Pelo contrário, a cada nova ação, meu nome era citado nas orações, nas reuniões das irmãs. Irmã Piedade é uma bênção, sempre disposta. Dá gosto de ver, e eu sorria. Mas por dentro meu coração endurecia. A cada novo louvor que entoava, uma parte da minha alma chorava. Mas o disfarce era forte, e o elogio, viciante. Comecei a usar pequenas quantias para mim. Um remédio aqui, um transporte ali. Nada grande, nada que me fizesse sentir uma ladra. Eu dizia para mim mesma: Deus conhece meu coração. E era justamente isso que me condenava, porque Ele realmente conhecia. O tempo foi passando. Meu nome virou referência. Me chamavam para dar conselhos, para ensinar as mais novas. Até as irmãs mais velhas vinham me pedir oração. E aquilo alimentava ainda mais meu falso senso de superioridade santa. E é nesse momento, irmão, que o abismo se forma. Não de uma vez, não com estrondo, mas com passos pequenos, sorrateiros, quase imperceptíveis. A mentira se tornou parte da minha rotina. Declarava valores errados, inflava recibos, alegava despesas que nunca existiram. Tudo em nome de uma boa causa, mas na verdade era tudo sobre mim, minha vaidade, meu conforto, minha cobiça. E o pior, com véu, com saia longa, com Bíblia aberta, Deus me dava sinais, muitos. Vez ou outra, uma palavra era pregada, direto na minha consciência. Um irmão dizia algo que me arrepiava a espinha. Uma oração revelava segredos que só eu sabia. E mesmo assim, eu fingia. Fechava o coração, me escondia na aparência.
Até que uma criança me perguntou: Irmã Piedade, é verdade que você ajuda todo mundo? Eu sorri e disse: Faço o que posso, com amor. Mas por dentro, eu sabia. Estava enganando até os pequenos. E naquele dia, chorei escondida no banheiro da igreja. Mas mesmo assim, continuei. Por fora, eu era luz. Por dentro, trevas. E como a palavra diz: se a luz que há em ti são trevas, quão grandes são tais trevas? Cheguei a pensar que Deus tinha me esquecido, que Ele já não falava comigo. Mas a verdade é que Ele nunca saiu de perto. Eu é que o ignorei. E a maior dor, depois que tudo veio à tona, não foi a vergonha, foi perceber o quanto Ele me avisou, me cercou, me deu chances de voltar atrás. E eu rejeitei todas. Essa é só a primeira parte da minha história. O começo da minha queda. E o início do que se tornaria depois. O meu arrependimento mais profundo. Eu achava que conhecia meu coração. Que o mal jamais encontraria abrigo dentro de mim. Afinal, eu orava, jejuava, tocava, servia, limpava a igreja, visitava os enfermos. Mas foi justamente no meio da rotina santa que uma brecha se abriu. E o inimigo, sutil como sempre, entrou. Tudo começou com um envelope. Eu havia sido encarregada de ajudar a irmã da tesouraria a separar as coletas da semana. Não era tarefa fácil. Envelopes com valores diversos, ofertas específicas, donativos em espécie, tudo com muito zelo e respeito. O montante era contado com cuidado, registrado e depois guardado para o irmão responsável entregar na sede. Mas naquele dia, algo mudou em mim. Estávamos terminando de contar, quando a irmã precisou sair às pressas. Seu neto havia passado mal. Ela me olhou aflita, dizendo: Irmã, termina para mim. Já está tudo anotado. É só revisar e guardar. Concordei, tranquila. Não havia o que temer. Eu era de confiança. Fiquei sozinha na sala por alguns minutos. O silêncio era total. E ali, diante de mim, uma pilha de envelopes. Alguns com cédulas altas. Foi quando aquele pensamento surgiu pela primeira vez. Eles nem vão notar se faltar um pouquinho. Tentei repreender na hora. Disse em voz baixa: Arreda, Satanás! Mas a voz dentro de mim insistia: Você merece. Você se mata por essa obra. E nunca recebe nada. Comecei a chorar. Lutei comigo mesma por longos minutos. Mas confesso, eu cedi. Abri um dos envelopes que ainda não havia sido lacrado. E tirei 2 notas de 100. Depois, abri outro e tirei 50. Respirei fundo. Dobrei com cuidado. Guardei no bolso da saia. E fechei os olhos, esperando sentir o peso da culpa. Mas não senti. Esse foi o problema. Satanás não chega com chifres e tridente. Ele chega com justificativas doces, com argumentos lógicos. Você precisa pagar a conta de luz. Você deu tudo de si à igreja. É só uma compensação. Deus entende. E naquele dia, pela primeira vez, eu roubei a casa de Deus. E não me senti mal. Foi a partir desse momento que a oportunidade virou prática. Como voltei a ajudar na tesouraria outras vezes. Minha presença ali parecia natural. Nunca mexia em grandes valores. Apenas pequenas quantias. Uma nota aqui, outra ali. E sempre com a desculpa pronta. Depois eu devolvo. Só que o depois nunca chegava. A cada nova coleta, a tentação voltava mais forte. A voz ficava mais convincente. Você está fazendo isso por necessidade. Mas com o tempo, nem era mais necessidade. Era ganância, o mais assustador. Ninguém desconfiava. Nem a irmã da tesouraria, nem o ministério. Eu era a irmã da piedade. Aquela que todos confiavam. A que orava bonito. Que atendia as visitas. Que ajudava os jovens. E foi essa imagem que me blindou da suspeita. Mas havia um detalhe que não pude esconder. Minha alma começou a adoecer.
Mesmo sem perceber, eu fui mudando. Meu olhar perdeu o brilho. Meus hinos perderam o fervor. Meu testemunho se tornou frio. Eu já não sentia mais nada nos cultos, nem arrepios nem lágrimas. Era como se a presença de Deus tivesse se retirado. E eu, envergonhada, fingia que ainda estava tudo bem. Me tornei uma excelente atriz. Sabia exatamente quando levantar a mão, quando dizer glória, quando suspirar alto e fechar os olhos. Mas por dentro, era só um deserto. A presença de Deus não coabita com o pecado escondido. E ainda assim, eu continuava, roubo após roubo, oferta após oferta, tudo feito no sigilo, tudo com uma máscara de religiosidade. Eu já nem me via como pecadora, me via como alguém que precisava. Até que veio o dia em que Deus disse, basta. Mas isso é assunto para o próximo capítulo. Por fora, eu era a mesma irmã que todos abraçavam no portão, a mesma que estendia a mão para os necessitados, que chorava nas orações alheias, que orava alto no banco da frente. Mas por dentro, eu sabia que a presença já havia se retirado. Sabia que o meu coração estava apodrecendo. Sabia que, embora ninguém da igreja me olhasse com desconfiança, Deus me via. E essa era a parte mais assustadora. Eu ia ao culto e sentava na frente como sempre. Participava dos hinos, das orações. Mas no momento da palavra, era como se o céu me perfurasse. Era como se cada versículo viesse direto contra mim. Pode acaso o homem enganar a Deus? Ladrão não herdará o reino dos céus. Ai daquele que tocar nas coisas sagradas. Eu me encolhia no banco. Tentava desviar o pensamento. Mas a palavra, viva e eficaz, me encontrava toda vez. E mesmo assim, eu continuava. O medo de ser descoberta não me assustava. O que me assustava era a possibilidade de ser exposta por Deus. Porque uma coisa era alguém descobrir, outra coisa era o Espírito Santo usar um vaso, um irmão, uma criança, para revelar. E eu vi isso acontecer muitas vezes. Vi irmãos que brincavam com o pecado, sendo revelados no meio do culto. Gente que vivia uma coisa no altar e outra fora dele, sendo desmascarada de forma tão poderosa que só restava o pranto. E eu era uma dessas. Comecei a ter pesadelos. Sonhava com o salão da igreja vazio e uma voz me chamando no púlpito. Sonhava com uma luz forte me iluminando, enquanto os irmãos me olhavam com espanto. Sonhava que alguém dizia no meio do culto: aquele envelope que falta está na sua bolsa. Acordava suando frio, chorava, me ajoelhava e pedia perdão, mas não devolvia. A pior parte do pecado não é cair, é se acostumar com a queda. Certa noite, uma irmã que pouco me conhecia me chamou após o culto e disse: Irmã, eu não sei o que está acontecendo com você, mas Deus mandou te dizer: eu ainda te vejo e estou te dando tempo. Meus olhos se encheram de lágrimas. Tentei sorrir, agradeci com a cabeça baixa, mas aquilo foi como uma lança no meu peito. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei horas olhando para o teto da minha casa, lembrando de tudo que eu tinha feito. Das vezes em que peguei as ofertas dos irmãos mais simples, das moedas dadas com sacrifício por crianças, dos valores entregues com lágrimas por famílias em crise. E eu roubei tudo isso, sem armas, sem violência, só com a frieza do pecado escondido. Foi então que a presença de Deus me deixou de vez. Não senti mais nada. Nem no louvor, nem na oração, nem na leitura. A palavra já não falava comigo. Parecia um eco distante. Os hinos pareciam vazios. As visitas aos doentes viraram rotina. O templo, antes casa de Deus, virou um salão comum. Era como se eu tivesse sido desligada por dentro. Mas ainda assim, eu continuava frequentando. Porque o pior tipo de queda é aquela que ninguém vê.
Aqui não deixa hematoma, nem escândalo, mas vai matando a alma aos poucos. A aparência. Eu mantinha o rosto piedoso, as roupas modestas, as palavras doces, mas Deus já havia me deixado. Era um domingo de Santa Ceia. O salão estava cheio. Os irmãos vinham de longe para participar. Era dia de rever amigos, apertar mãos, chorar nos hinos, sentir o céu descer sobre a igreja. Tudo parecia como sempre, mas dentro de mim, um abismo se abria. Desde o início daquele culto, eu sentia algo diferente. Não era emoção, era peso. Um peso tão forte que meu corpo doía. Meu peito estava apertado. Minha testa suava frio. O coração acelerado. Como se cada passo para dentro do templo me colocasse mais perto de um julgamento. Naquela manhã, eu tinha colocado o mesmo vestido longo, o véu arrumado, a Bíblia limpa debaixo do braço. Mas dentro da minha bolsa ainda estava o envelope. Não com o dinheiro da coleta, não dessa vez, mas com uma quantia que sobrou e que eu já tinha destinado para o meu uso. Como sempre, eu sentei no banco da frente, como era de costume. Cumprimentei os irmãos. Fechei os olhos durante a oração, mas o espírito dentro de mim estava inquieto. O culto começou. Os hinos ecoaram com força. Os instrumentos tocaram com reverência. As crianças sentadas em ordem. Os jovens atentos. Os anciãos em espírito de adoração. Mas eu sentia como se estivesse nua diante de todos. Como se uma luz me expusesse por dentro. Como se todos pudessem ver a sujeira da minha alma. Cada palavra do ancião parecia me perfurar. Tem alguém aqui que não está em paz. Tem alguém que se apresenta com aparência, mas por dentro já caiu. E Deus me manda dizer, ainda é tempo de voltar. Minhas pernas começaram a tremer. Minhas mãos suavam. E então, durante a palavra, o ancião parou. Ele se calou por alguns segundos. Olhou para os bancos e apontou para mim. Sim, para mim, ele não me expôs. Não disse meu nome. Não mencionou dinheiro, mas disse algo que ninguém poderia saber. Apenas Deus. Irmã, tem algo que a senhora precisa entregar hoje. Não é envelope, é a alma. Eu não aguentei. Comecei a chorar. As irmãs ao meu lado tentaram me consolar, sem saber. Pensaram que eu estava sendo tocada pela presença. Mas era outra coisa. Era confronto. Foi naquele momento que entendi. Deus estava me dando mais uma chance. Poderia ser revelação. Poderia ser vergonha pública. Poderia ser meu fim. Mas ele decidiu falar de forma branda. Ainda assim, cortante como espada. Levantei e fui até o banheiro. Tranquei a porta. E ali, ajoelhada, com as mãos trêmulas, eu abri minha bolsa e tirei o envelope. Coloquei tudo ali. E fiz a oração mais sincera da minha vida. Senhor, não quero mais viver escondida. Eu pequei contra ti, contra os irmãos, contra o ministério, contra o teu santo nome. Mas se ainda há misericórdia, recebe meu arrependimento. Voltei com o envelope nas mãos. Entreguei ao porteiro sem dizer uma palavra, apenas com os olhos vermelhos e o coração quebrado. Naquele mesmo culto, quando terminou a palavra, o ancião pediu oração por alguém que havia tomado uma decisão importante. Ninguém sabia quem era, mas Deus sabia. E ali, na hora da ceia, quando tomei o cálice, senti a presença voltar. Não era emoção, era perdão, era alívio. Era como se Jesus estivesse dizendo: agora sim, eu estou aqui novamente. Foi o culto mais forte da minha vida. Não por causa do barulho, mas por causa do silêncio de Deus, quebrado pela sua voz. Eu saí daquele salão diferente. Quando o ministério descobriu o que eu havia feito, o chão se abriu sob meus pés. Não houve gritos, não houve humilhação pública, mas o olhar daquele ancião. Aquele olhar disse mais do que qualquer palavra.
Era decepção, era tristeza, era dor. Eu me vi diante do espelho da minha própria miséria. Ali estava eu, a irmã da piedade, tão respeitada, tão bem vista, mas que havia permitido que a ganância invadisse meu coração. Como um ladrão que entra à noite, fui suspensa de todas as atividades da igreja. O silêncio que reinava nas semanas seguintes foi pior do que qualquer correção. Nenhuma palavra cortava mais do que o olhar das irmãs, que antes me abraçavam com amor. Eu entendia. Não culpo ninguém. Elas se sentiram traídas. E com razão. Mas o Espírito Santo não me deixou abandonada. Ele me convenceu do pecado. Sim. Mas também me apontou para a cruz. Eu me lembrava das palavras que tantas vezes falei para outras irmãs aflitas. Não importa quão fundo você tenha caído, há perdão na graça de Deus. Mas agora, eu precisava provar se realmente acreditava nisso. Comecei um processo de restituição. Voltei ao ancião e pedi para conversar. Tremia. Não queria esconder nada. Abri meu coração como nunca antes. Disse cada valor que desviei. Falei das desculpas que usava, dos pensamentos que me enganavam, da culpa que me corroía. Falei do remorso que me tirava o sono, da vergonha de encarar os irmãos, do desejo de morrer que me perseguia nos dias mais escuros. Com lágrimas nos olhos, ele me ouviu até o fim. Depois, disse algo que nunca esquecerei. Irmã, o pecado tem consequências, sim, mas o arrependimento verdadeiro é recebido por Deus. Você fez o certo em se humilhar. A liderança decidiu não expor minha situação para toda a irmandade, mas me orientaram a buscar restituição com quem fui direta ou indiretamente desonesta. E mais, decidi vender bens que possuía, inclusive um carro que havia comprado com parte do dinheiro da coleta. O dinheiro foi devolvido à igreja, centavo por centavo. Esse foi um dos atos mais difíceis da minha vida. Não pelo valor material, mas pela dor de encarar minha ganância, refletida em cada cédula que eu entregava. Meu coração ardia, meu rosto queimava de vergonha, mas ao mesmo tempo, senti uma leveza começando a nascer dentro de mim. Era como se o céu dissesse: estou vendo sua sinceridade. Comecei a buscar a Deus como nunca. Jejuei, chorei, pedi perdão, clamei por misericórdia. Sentia que ainda não era digna de levantar minhas mãos no culto. E de fato, por meses eu não conseguia. Me sentia imunda. Mas em uma madrugada, enquanto orava ajoelhada na sala de casa, uma presença me envolveu. Era suave, doce, mas poderosa. E ouvi dentro da minha alma: filha, o teu pecado foi lavado. Levanta e anda! Eu desabei. Naquela madrugada, fui lavada em lágrimas e misericórdia. Entendi que a vergonha tinha me levado à obediência, e a obediência me trouxe de volta para os braços do Pai. Transformações visíveis e invisíveis. Depois disso, minha postura mudou. Passei a me vestir ainda com mais simplicidade. Cortei relações com qualquer vaidade. Não por obrigação, mas porque dentro de mim havia uma vontade sincera de viver apenas para Deus. Não queria mais aplausos, elogios ou reconhecimento. Queria viver escondida na cruz. Irmãs, que antes me olhavam com desconfiança, começaram, aos poucos, a se aproximar. Uma delas veio até mim e disse: eu não sei o que houve, mas vejo algo diferente nos seus olhos. Paz. Aquilo me marcou. A paz que perdi finalmente estava voltando, e agora era verdadeira. Antes, eu usava a aparência de piedade. Hoje, Deus estava formando piedade de verdade dentro de mim. Comecei a dar pequenos testemunhos nos cultos de jovens. Não citava detalhes, mas dizia que o Senhor me livrou de mim mesma, da ganância, do orgulho, da hipocrisia. E cada vez que eu falava, mais alguém se identificava. Descobri que muita gente luta com as mesmas tentações em silêncio.
Conclusão do tópico. O caminho de volta foi árduo. Exigiu mais do que palavras. Exigiu atitudes, humildade, confissão, exposição. Mas a graça de Deus foi maior que minha vergonha. Hoje, posso olhar nos olhos da Irmandade novamente. Não porque sou perfeita, mas porque sou perdoada. E se alguém me pergunta se valeu a pena me humilhar, eu digo: vale mais a paz de uma consciência limpa do que qualquer dinheiro do mundo. Eu achava que o fim da minha caminhada na igreja seria o escândalo. Quando fui confrontada pela liderança, quando confessei e comecei a restituir, imaginei que minha função ali era apenas sobreviver ao constrangimento, sentar no último banco e permanecer calada, quem sabe, até desaparecer aos poucos da vista de todos. Mas Deus... Deus tem planos que a gente não vê chegando. Depois de me levantar do vale da vergonha, comecei a perceber que minha dor me deu algo que antes eu não tinha: compaixão. Antes, eu julgava fácil. Se uma irmã caía, eu pensava: faltou vigilância. Se um irmão se desviava, eu dizia: faltou temor. Eu nunca dizia em voz alta, claro, mas pensava. Por dentro eu era dura, religiosa demais para amar com profundidade. Foi quando comecei a ver o quanto eu precisava mudar por dentro, e não só por fora, quando o Espírito me acordou de madrugada. Certa madrugada, já restaurada em parte, mas ainda sem função visível na igreja, acordei com um peso no peito. Não era medo, não era opressão. Era como se alguém me chamasse para orar. Levantei, ajoelhei e, sem saber exatamente o que fazer, apenas disse: Senhor, eis-me aqui. Naquele momento, comecei a lembrar de rostos, irmãos que estavam fracos, jovens que não estavam mais indo aos cultos, casamentos destruídos, mães chorando pelos filhos. E eu fui orando, um, por nome, chorando por eles, como se fossem meus filhos. Quando terminei, uma paz tão doce me invadiu, como se o céu dissesse: é aqui que quero você agora, intercedendo, o novo chamado que nasceu do pó desde então. Isso se tornou um hábito. Deus me acordava e eu obedecia. Mesmo sem saber direito o que dizer, eu só chorava e pedia misericórdia por vidas que estavam por um fio. Comecei a me aproximar de pessoas em silêncio. Um aperto de mão, um abraço mais firme, estou orando por você, com verdade. E para minha surpresa, muitos começaram a abrir o coração para mim. Uma jovem me disse: Irmã, eu ia me matar, mas no dia que a senhora me abraçou, senti algo diferente. Eu chorei escondido naquela noite. Como alguém como eu, que cometeu o erro que cometi, poderia agora ser usada para salvar uma vida? O olhar que mudou tudo. Houve um culto em que sentei sozinha, sem pretensão nenhuma. O cooperador de jovens fez um chamado. Se há alguém aqui que pensa que Deus não pode mais usar sua vida, venha até o altar. Não pensei, não calculei, apenas fui, sozinha, dobrando os joelhos ali na frente. O culto inteiro parou. Ele desceu, colocou a mão na minha cabeça e disse: Deus manda te dizer: foi no teu erro que eu gerei tua missão. Eu desabei. As irmãs começaram a chorar. Algumas vieram me abraçar. Era como se todos ali tivessem visto, não a ex-hipócrita, mas a mulher que foi moída, e agora podia ser usada. A oração no hospital. Certa irmã foi internada. Câncer. Estado grave. A filha dela me procurou e disse: Mãe, pediu que a senhora fosse orar. Ela disse que confia na sua oração. Fiquei atônita. Logo eu, fui, de mãos vazias, mas com o coração quebrado. Quando orei, não foi com palavras bonitas. Só pedi: Senhor, eu já fui um lixo, e tu me usaste. Então me usa agora. Não por mim, mas por ela.
A irmã melhorou no dia seguinte e me mandou um áudio dizendo: Deus passou ali contigo. Naquela noite eu não dormi, chorei, mas agora de gratidão. A mulher que eu me tornei, não sou mais a mesma. Ainda erro, claro, mas agora eu vigio. Dobro os joelhos antes de cada passo. Aprendi a dizer não para mim mesma. Aprendi que ministério não é título, é vida. Hoje sou chamada para orar em casas. Algumas irmãs me chamam de mãe espiritual. Outras dizem que sou baluarte. Mas eu sempre respondo: só sou o que sou pela graça. Eu sabia que o escândalo da minha queda tinha se espalhado. Ninguém falou diretamente, mas o silêncio de alguns irmãos gritava mais do que palavras. Os olhares desviados, os abraços frios, os bancos vazios ao meu lado e, principalmente, as conversas que cessavam quando eu me aproximava. Mas eu já não era a mesma. A antiga irmã da piedade teria feito escândalo, se revoltado, se retirado com orgulho ferido. A nova, quebrantada pelo Senhor, entendia que tudo isso fazia parte do processo. Sim, eu pequei. Sim, fui hipócrita. Mas agora eu estava em um caminho novo. E quem caminha com Deus não precisa se explicar, porque no tempo certo, Ele mesmo revela. O chamado inesperado da mocidade foi um sábado de jovens. O cooperador de jovens, sem aviso, pegou o microfone e disse: Deus quer que hoje, quem se sente restaurado, fale aqui na frente. Pode ser alguém que caiu e voltou. Alguém que pensou em desistir. Alguém que achou que não havia mais perdão. As mãos se encolheram. O silêncio caiu como um manto. Ninguém se levantou. Até que uma irmã, lá da frente, virou para trás. E olhou para mim. Aquele olhar dizia: vai, fui. Tremendo, de cabeça baixa. Subi. Peguei o microfone. E antes que eu dissesse qualquer coisa, já havia lágrimas nos olhos de muitos. E então eu disse: Irmãos, eu peguei o que não era meu. Usei a aparência de santidade para encobrir pecado. Mas Deus me quebrou e do chão me levantou. E hoje eu oro por vidas, porque eu conheço a dor de quem precisa de misericórdia. A igreja chorou. Jovens se ajoelharam. Um deles veio e disse: Eu ia embora da igreja hoje. Até te ouvir, a irmã que me julgava me pediu oração dias depois. Uma das irmãs mais rígidas, que nunca me olhava nos olhos desde o escândalo, me chamou na porta da igreja. Sua voz estava trêmula. Irmã, me perdoa, eu te julguei, te condenei no coração, mas Deus me mostrou você em sonho, orando pelas mulheres da igreja. Eu acordei chorando. Ela se ajoelhou na minha frente, e eu me ajoelhei com ela. Oramos ali mesmo, e choramos como duas meninas. A partir dali, nunca mais houve distância entre nós. Ela se tornou uma amiga, uma irmã verdadeira. E eu entendi. O quebrantamento transforma até quem está ao redor. A restituição pública, ou ministério da igreja, me chamou para uma reunião. Pensei que seria mais uma chamada de atenção. Mas, para minha surpresa, eles disseram: Irmã, sabemos do que aconteceu. Sabemos da restituição. Sabemos da sua mudança. Queremos que continue sendo instrumento nas orações. Deus está fazendo algo. Chorei ali mesmo na frente deles. Eles não sabiam, mas até aquele momento eu ainda pensava em sair, em ir embora da cidade. Mas Deus me mostrava que, quando Ele restaura, é completo. O poder do perdão, uma das pessoas mais feridas por mim, era uma irmã que confiava cegamente em mim. Ela me entregava doações. Acreditava que eu repassava aos necessitados. E eu nem sempre fazia isso. Ela não falava comigo. Virava o rosto. Até que um dia, durante um culto, ela mesma veio ao meu banco, pegou na minha mão, apertou forte e disse: Eu te perdoo, porque Deus me perdoou também um dia. Ela me puxou para um abraço. Ali mesmo, no meio do culto. E quando o culto acabou, vi que outras irmãs estavam chorando ao redor.
A verdade era que aquele momento não era só sobre mim, era sobre todos nós, porque todos precisam de uma chance de recomeçar. A filha que voltou, milagre mais bonito ainda, estava por vir. Minha filha, que havia saído da igreja por causa da minha hipocrisia, voltou. Ela dizia: se minha mãe fingia, o que sobra para mim? Ela via meu erro e achava que todos eram iguais. Mas um dia me viu orando na madrugada, me viu chorando e clamando por almas, e entrou no quarto e disse: mãe, é verdade. Deus te mudou, ela voltou para os cultos. Hoje é quem me acorda para orarmos juntas. Deus restaurou a minha casa. Ajoelhei diante de muitas coisas na vida, diante do orgulho, diante da aparência, e sim, diante do dinheiro. Eu dizia que era servo, mas era escrava da vaidade. Ajudava os pobres, sim, mas apenas para ser vista. Fazia caridade, sim, mas com segundas intenções. Entregava envelopes na igreja com mãos limpas, mas com o coração manchado de cobiça. Um novo altar hoje. Quando dobro os joelhos, não é mais para pedir bênçãos financeiras. Peço para ser fiel, para andar em verdade. Não quero mais honra de homens. Quero ser vista por Deus, e só por Ele. Meu quarto se tornou meu altar. Aquele cantinho simples, onde antes eu contava dinheiro escondida. Hoje é onde clamo por almas, onde intercedo por famílias. Ali, sozinha, com o rosto no chão, encontro uma paz que o dinheiro nunca me deu. A paz que o mundo não oferece antes. Eu acordava com medo de ser descoberta. Hoje, acordo com sede de buscar a palavra. Antes, meus dias eram guiados por transações, disfarces e justificativas. Hoje, são conduzidos por louvores, visitas e orações. Conheci uma paz que não está na conta bancária. Uma alegria que não se compra, porque não há nada mais precioso do que saber: hoje eu posso morrer e sei para onde vou. A restituição invisível. Muitos ainda esperam que eu volte a ter o que tinha: casa luxuosa, carro importado, roupas caras. Mas minha restituição foi por dentro. Deus não me deu de volta os bens. Ele me deu uma alma restaurada. Me deu noites tranquilas. Me deu perdão. Me deu propósito. Isso não tem preço. Hoje, eu lavo banheiros da igreja com alegria, sim. Eu que coordenava eventos e me vestia como irmã referência. Hoje lavo banheiros, arrumo bancos, faço comida para os cultos e ninguém precisa saber. Não preciso de foto, nem de elogio, porque descobri o segredo. Servir no anonimato é mais poderoso do que pregar em alto-falantes. O olhar dos pequeninos um dia. Uma criança me abraçou no culto e disse: você parece um anjo, tia. Chorei ali mesmo, porque entendi que as crianças veem o que Deus vê. Ela não sabia do meu passado, mas viu em mim algo que só o Espírito Santo pode colocar: graça. Deus me tirou da vitrine e me levou ao deserto. Foi lá, no deserto, que eu o conheci de verdade, no silêncio do desprezo, na solidão do arrependimento, na vergonha da disciplina. Foi lá que aprendi que Deus não quer estrelas. Ele quer servos, não quer performances. Ele quer entrega, e quando entreguei tudo, até o que restava do meu orgulho, Ele me devolveu algo maior: a comunhão, a voz que agora ecoa hoje. Eu conto meu testemunho em visitas. Ajudo irmãs que passaram por quedas. Sou chamada para orar por esposas de obreiros em crise. E nunca imaginei que minha maior dor se tornaria meu ministério. Deus não me colocou de volta no pedestal. Ele me plantou no chão. E floresci de lá, porque aprendi: quem se planta na humildade, floresce na graça. Encerramento do testemunho, irmã, irmão. Se você caiu, piquei mais do que você. Se você está com vergonha, já fui engolida por ela. Se você acha que Deus não pode mais te usar, olhe para mim, eu desviava a verba da caridade.
E hoje sou instrumento de misericórdia. Porque quando Deus restaura, Ele não apenas conserta, Ele transforma. E se a irmã da piedade, que envergonhou a igreja, pode hoje falar com paz no coração, então você também pode recomeçar.